Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui de novo o pastor Gedeon Júnior, né? Olha que interessante. No áudio de ontem nós começamos Levítico 18, esse polêmico, essencialmente polêmico, capítulo da Palavra de Deus, mas que nós vamos enfrentá-lo com muita calma, sem nenhum problema, não é? E em Levítico capítulo 18, você tem, em primeiro lugar, uma série de práticas sexuais que Deus abomina. Vou ler de novo do versículo absolutamente 6 até o versículo 11, objeto dos nossos estudos de ontem. Vamos juntos? Olha o que diz. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Tá, aí aqui está muito genérico. Aí Deus vai explicar qual é o homem e qual é a parenta que não se deve chegar, ok? Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás sua nudez. Então, descobrir a nudez é manter a relação sexual. Aqui Deus está dizendo, não é para manter relação sexual com teu pai e tua mãe. Versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é a nudez do teu pai. Então, não é para se deitar com a mulher que teu pai se deita, porque, obviamente, a mulher do teu pai, tá? E, no caso aqui, seriam concubinas, porque nesta época era possível se ter concubinas, ainda não era pecado, ainda não era problema, tá bom? Versículo 9. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a nudez não descobrirás, então não é para ter relação sexual com sua irmã. Não é para ter relação sexual com seu irmão. Aí, versículo 10. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Então aqui se está falando, eu, Deus, abomino relações sexuais entre avós e netos. Não é para ter, não é para ter. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, sua nudez não descobrirás, tá? Então, olha que interessante. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada pelo teu pai, ou seja, não mantenha relações sexuais com a sua irmã, não mantenha relações sexuais com a sua irmã, tá? E aí o versículo 12, a questão de sobrinho e tia, isso nós veremos a partir de amanhã. Hoje, ainda trabalhando com esta parte do texto, eu quero mostrar aos irmãos que estas relações que aqui estão, elas continuam absolutamente válidas. São tão válidas que a lei civil brasileira proíbe, inclusive, o casamento. Deixa eu ler para você o artigo 1521 do Código Civil Brasileiro, a nossa lei em vigência. O artigo 1521 diz assim, não podem casar, tá? Então, os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil. Então, olha que interessante. Não tem como casar, não tem como casar pais com filhos, avós com netos. Não, mas não tem como. Ascendente com descendente não pode. E olha, seja parentesco natural, tá vindo da própria natureza, das relações sexuais, ou parentesco civil, ou seja, parentesco decorrente da adoção, tá? Da adoção. Então, não, mas ele é um filho adotado e aí eu não gerei, só que agora eu me apaixonei por esse filho e eu quero casar com ele. Não, não pode. Não pode, de maneira alguma. O Código Civil brasileiro não permite, tá? Veja como a própria lei brasileira, ela está em consonância com estes fatos que simplesmente eram declinados desde a antiguidade. Desde a época do bronze, Deus já tinha proibido, tá certo? E olha que interessante,
também não se podem casar os afins em linha reta. Aí vem uma pergunta, né? O que são esses afins em linha reta? Se você nunca soube, nunca ouviu falar o que são os parentes afins, olha que interessante. Os parentes afins são aqueles parentes que recebemos pelo fato de estarmos casados com uma outra pessoa. Ou seja, se você está pensando que casou com sua esposa e que vai viver só com ela e que a família dela não tem relação nenhuma com você, pois é, você trouxe um kit inteiro, um casamento é um kit, meu amigo. Por incrível que pareça, os parentes dela são seus parentes por afinidade, sabia disso? Ou seja, bota na cabeça, não tem dessa de casar com alguém e não receber a família dele, não. Você casa com um kit completo. Os parentes do seu cônjuge, da sua esposa, da sua companheira, passam a ser considerados como parentes seus. E esse parentesco é por afinidade. Então, olha que interessante. Se você parar e pensar, não adianta casar com a sua esposa e pensando e amando a sogra. Tu não vai casar com a sogra, tá? Tá impedido de casar com a sogra. Sério, pastor? Sério, 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 sério. Os parentes por afinidade são todos aqueles parentes ascendentes ou descendentes dos parentes da sua esposa e do seu marido. São o sogro e a sogra, o avô e a bisavó dela, netos e bisnetos dela. Então, olhe que interessante, olhe que interessante. Não pode se casar, não pode se casar. Então, pense comigo. A nora que quer casar com o sogro, não pode. A sogra que quer casar com o genro, não pode. A madrasta que quer casar com o enteado, não pode. O padrasto que quer casar com a enteada, não pode. Não pode constituir casamento ou união estável. E olha que isso é interessante, a lei diz, mesmo depois de dissolvido o vínculo anterior. Então não adianta se separar da sua esposa para querer casar com a sogra, porque passou a amar a sogra. Não, meu amigo, não vai casar. Não vai casar, porque a afinidade não se extingue nem mesmo com a dissolução do casamento ou da união estável. Pastor, tá falando sério? Meu amigo, mais do que sério, mais do que sério. Agora, o inciso de número 3 do nosso Código, né, de Processo Civil, de forma muito clara, diz assim, que também não pode casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Deixa eu explicar isso. No Brasil é possível, por exemplo, eu, que sou casado com Dinha, minha esposa, se eu quiser, eu adoto e ela não. E ela, se quiser, ela adota e eu não, tá? E é muito interessante isso, é possível. É lógico que um casal, ao adotar, deve os dois adotarem. Os dois adotarem, né? Aí o que a legislação está dizendo? A legislação está dizendo o seguinte, em primeiro lugar, obviamente, né, durante o casamento, já não se pode casar, né, com um adotado. E esse cônjuge que não adotou, pastor, pode casar? Não, não pode casar. Não pode casar. O inciso 3 diz: o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, é muito interessante porque existe ali uma certa relação de afinidade, né? E nós temos que literalmente separar as coisas. E, obviamente, o inciso 4 diz assim: não podem se casar os irmãos. Não pode se casar os irmãos, sejam unilaterais ou bilaterais, tá? Não podem se casar.
E isso é muito importante, porque o que é um irmão unilateral? É aquele irmão que tem ou somente o pai em comum ou a mãe em comum. E bilateral é aquele que tem pai e mãe em comum. Tá ok? Pai e mãe em comum. Agora, voltando ao adotado, é muito interessante que o inciso 5 do Código Civil diga assim, que também não pode casar o adotado com o filho do adotante. O adotado não pode se casar com o filho do adotante. Então, está proibida qualquer possibilidade de casamento. Tá certo? Então, veja que nossa própria legislação civil já impede, com certeza, né? E até mesmo a possibilidade de casamento e vida em conjunto de todas essas pessoas. Tem um caso muito engraçado aqui na lei civil, é engraçado demais, o inciso 7 que diz assim, ó, o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Eu digo engraçado porque não sou eu que passei por isso, né? Mas imagine a seguinte situação. Imagine que uma esposa casada se apaixona pelo vizinho e começam a viver amorosamente. E aí ela trama a morte do seu marido, ok? E aí o vizinho vai lá, ou mata ou tenta matar, ok? Olha que interessante. Depois que esse vizinho for condenado por tentativa de homicídio ou homicídio consumado, não tem para onde. Aquele cônjuge que se uniu a ele para matar o seu ex-marido, aquela mulher, não poderá casar com ele, viu? Por questões absolutamente morais. Absolutamente morais. Interessante esse caso, né? Então preste atenção. Quando nós olhamos para as primeiras abominações aqui, que são esse conjunto de relações sexuais dentro de uma casa, no mais íntimo de um lar, veja que elas continuam sendo objeto de proibição. E não só pela palavra de Deus, mas por toda uma legislação civil. Toda uma legislação civil. No Brasil não se admite isso. Então vejam aqui que, naturalmente, naquela sociedade em que eles estavam vivendo absolutamente nômade, né? Em tendas, indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e propiciava, obviamente, que de repente, por algum impulso sexual, um pai olhasse para uma filha com desejos absolutamente lícitos, uma mãe olhasse para um filho, um avô para um neto ou para uma neta. E aí Deus faz questão, literalmente, de impedir essas atividades sexuais ilícitas. É lógico que quando Deus faz uma lista daquilo que é proibido, os preceitos não são só de saúde, porque se evita uma série de problemas físicos, mas são preceitos também para a vida. São preceitos para a vida. E, obviamente, é um comportamento moral inaceitável aos olhos de Deus. Toda esta passagem, ela reflete atitudes absolutamente ilícitas sexualmente para com o Senhor Deus. E Deus queria que seu povo fosse diferente dos outros povos, que obviamente sim praticavam isso. Deixa, inclusive, eu dar um exemplo típico para que você veja que no próprio Egito isso acontecia. Se você não sabe, quase que 90% dos faraós se casavam com suas irmãs para manter o poder. Sério. A maioria dos faraós, 90%,
tá? Se casavam com suas irmãs para manter o poder. Abra, por gentileza, se você quiser, inclusive agora após esse estudo, abra e veja como é que cada uma das gerações dos faraós simplesmente geravam os seus filhos. Eram com suas irmãs. Eram com suas irmãs. E Deus olha para isso e Deus diz, isso é impureza, isso eu não quero. Eu não quero que simplesmente vocês se misturem a isso. Vocês se misturem a isso. É uma atividade sexual absolutamente ilícita. Nem se for sua irmã por parte de pai e mãe, nem meia irmã, se for só por parte de pai, por parte de mãe. Então é óbvio que Deus exigia muito e muito e muito e muito, simplesmente dos seus filhos, aqueles que desejavam estar em sua presença. Agora, nós não podemos também fugir de alguns fatos que por Deus foram tolerados, tá? Não é que foram aceitos, mas que foram tolerados. Primeira pergunta que se faz é o seguinte: pastor, com quem Caim casou? Com quem Abel? Abel não teve tempo, coitado, morreu, né? Com quem Sete casou e gerou as linhagens? Bem, é óbvio. É óbvio que Adão e Eva foram os primeiros moradores da terra. Então não há outra explicação possível que não o fato de que Caim tenha provavelmente casado com uma irmã dele. E Sete, homem que buscava ao Senhor, homem que era digno, homem que invocava o nome do Senhor, e quando nasce seu filho Enos, né, se invocava o nome do Senhor, é lógico, meu amado irmão, que provavelmente também Sete, tá? O terceiro filho de Adão e Eva, tenha literalmente se casado com alguma irmã dele, alguma irmã. Nessa época, obviamente, havia por parte de Deus uma não proibição, uma permissão, porque era literalmente aquilo que existia. Não existiam outros povos. Era somente a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. E aí não se estava proibido. Mas, obviamente, chega um momento em que estas proibições passam a existir e você não tem mais por parte de Deus bênção nenhuma para esse tipo de relação sexual, né? E quando você para e pensa, tem um outro detalhe aqui também. Segundo Gênesis 20 e versículo 12, Abraão era casado com sua meia-irmã. Então, a esposa de Abraão, né, a querida Sara, aquela linda mulher, ela era também filha do mesmo pai de Abraão, Terá, mas com mãe diferente. E era possível o casamento, não havia problemas, não havia problemas. Então, o que está acontecendo aqui, né? Porque Deus literalmente manda acabar com tudo isso? Por uma razão simples, absolutamente simples. A partir de Levítico, Deus então estabeleceu uma grandiosidade na questão das uniões sexuais. Tá? E óbvio que quando Abraão se encontrou com Deus, Abraão ainda não servia a Deus, Abraão servia aos deuses das suas casas, da sua época, do seu povo, e aí ele vivia de acordo com o seu povo. Então, em Levítico, Deus, a partir de Levítico, Deus restabelece as questões sexuais e coloca toda a questão sexual num nível maior de pureza, de santidade, para evitar, inclusive, doenças muito grandes e muito fortes, né? Inclusive, Sara era estéril, Abraão teve que orar por Sara, e aí sim, geraram Isaac e Deus a abençoou.
e Deus abençoou. E veja que fato interessante. Os irmãos se lembram a questão de Judá e da sua tadinha, né? Da sua nora chamada Tamar, né? Olha que interessante. Ali tem um problema muito sério, né? Você vê literalmente que Tamar, ela engana Judá, né? Finge que é prostituta, mas ela exerce um direito sagrado, porque Judá estava enganando, né? Judá estava enganando a sua nora e não queria pegar o seu filho e entregar para ela, o seu filho mais moço. E ela vai e simplesmente procria com seu sogro. O sogro pensa que é simplesmente uma prostituta e ela procria com ele e dali se gera, né? 2 gêmeos, dos quais vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que compreender exatamente o seguinte, que uma série de fatos ocorriam, sim, e que até esse momento foram permitidos e tolerados, diria assim, tolerados por Deus, né? Arão, pai de Moisés, era casado com sua tia Joquebede. Êxodo 6:20, era casado com sua tia Joquebede. E o que eu acho interessante é o seguinte, não é porque aqui exatamente em Êxodo capítulo 18, Deus disse, não é para ter mais isso, tá? Que simplesmente as coisas morreram, acabaram. Não, Arão continuava casado com Joquebede, e se nessa época ainda fossem vivos, né, sem nenhum problema, mas a partir do momento em que Deus estabeleceu, eu não quero mais isso, então a partir desse momento, toda a humanidade ali em Israel passou a viver à luz de tudo aquilo que o Senhor trouxe para saúde, literalmente saúde. Porque não é só nojento, não é só asqueroso as relações sexuais internas numa família, entre pais e filhos, mães e filhas, avós e netos, ali entre irmãos. Não é só promíscuo, baixo e horrível, mas obviamente são relações que não devem existir, porque literalmente cria-se todo um estado de prostituição, de maldade e, obviamente, fora o problema sério de anomalias genéticas, que são muito normais. Anomalias genéticas que são muito normais. E aí Deus literalmente proíbe isso. Agora, por fim, eu quero destacar que uma exceção a esta regra que acabamos de ver, ela existe no tocante à lei do levirato, que será estudada em Deuteronômio capítulo 25, tá certo? No capítulo 25, que é aquela velha e famosa lei, né? Então, o filho morria, o marido morria sem que tivesse filhos, era permitido que o irmão do falecido se casasse com a viúva. Vou dar um exemplo bem simples, né? Se eu vivesse na época do levirato e vivendo com minha esposa Adinha, eu morresse e não tivesse os filhos que tenho, o Josuá e o Davi, então o Lutero teria que, sim, estar cuidando da Dinha, casado com a Dinha, e os filhos que o Lutero geraria, esses filhos seriam meus filhos. E se de repente o Lutero morresse, aí quem é que tinha que cuidar da Dinha e viver com a Dinha? Seria o Jesuá, e o Jesuá gerando filhos, esses filhos seriam meus.
Óbvio que isso é uma exceção a toda regra que acabamos de estudar aqui, tá certo? É uma exceção a toda regra que acabamos de estudar aqui. Isso era para preservar famílias. Nós veremos toda a lei do levirato quando estudarmos Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Isso não existe mais hoje, a lei do levirato. Mas hoje ainda existe. Hoje ainda existe, literalmente, meus irmãos, toda esta proibição que a palavra de Deus nos traz a partir de Levítico 18, versículo 6 até o versículo 11. Vamos terminar lendo de novo? Então assim diz: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez, ou seja, não terás relação sexual com teu pai e a tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. Então não é para manter relações sexuais com a madrasta, nem o padrasto. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, filha da tua mãe, nascida em tua casa ou fora da sua casa, a nudez não descobrirás. Não é para manter relações sexuais com sua irmã, meu amigo. E isto, biblicamente, é condenado. A nudez do teu filho ou da filha do teu filho ou filho da tua filha não descobrirás. Então, não se permite relações sexuais entre avós e netos. Não se permite. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada pelo teu pai, a sua nudez não descobrirás. Então, obviamente, não se pode ter relações sexuais entre irmãos, mesmo que seja ou só do pai ou só da mãe. Não se pode. Mas, pastor, e se de repente países hoje já permitirem esse tipo de relação sexual? Se um dia no Brasil se vier a permitir esse tipo de vida e de relação sexual, irmãos, é óbvio que nós somos guiados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Respeitamos a legislação, mas nós não vamos seguir. Nós não vamos seguir. É pecado diante de Deus. E, obviamente, Ele é o Senhor da vida eterna. E nós não seguiremos. Se um dia uma legislação dessa vier a existir, uma legislação tão porca como essa, né? Tão horrível como essa, tão maligna quanto essa, nós não vamos seguir. Nós temos a nossa vida espiritual, nossa lei espiritual, obedecemos à legislação pátria, sim, e graças a Deus que no Brasil, esta primeira parte aqui de Levítico que estamos estudando também é proibida. Também é proibida. Muito bem, um grande abraço, a paz do Senhor e que Deus vos abençoe e até amanhã.